Quando eu escutei pela primeira vez essa afirmação, sexualidade é a chave da vida, eu fiquei me perguntando como assim? E depois, com a minha experiência, com o passar do tempo, eu comecei a perceber e confirmar essa afirmação de Merleau-Ponty, que a sexualidade é a chave da vida. Ela é a engrenagem por onde a vida se desenrola ou se enrola. E se nós quisermos conhecer a história de alguém, perguntemos por sua vida sexual, por suas experiências sexuais, quando foi a primeira vez que a pessoa se sentiu despertada sexualmente. Então vamos pensar em nossas próprias vidas. Como foi para você o despertar do amor? Você se lembra qual foi a primeira vez que você, de repente, do nada, está olhando para alguém, ou numa sala de aula, ou numa festa, ou está com as amigas, ou os amigos, e olha para aquela pessoa e, de repente, desperta. Antigamente se falava, o sino bate. Onde é que a gente aprende como lidar com a nossa sexualidade? Aprendemos a lidar com a sexualidade na nossa família, a partir dos nossos pais, a partir dos nossos cuidadores e também na escola, como é permitido ou não o contato com outros jovens ou outras jovens. Eu me lembrei de uma história. Numa cidade interior, o meu marido contou que na escola, uma escola de freiras, onde ele estudou, que era assim, o colégio era misto, mas os meninos sentavam na frente e entre as carteiras dos meninos e das meninas havia uma separação geográfica, quer dizer, era a mesma classe. Na mesma classe ficavam meninos e meninas, mas havia uma separação geográfica. Digamos, 4, 5, 6, 8 fileiras de carteiras dos meninos, uma separação de alguns metros e depois vinham as fileiras das meninas. Então, por isso que eu falo que a sexualidade se aprende na família, a partir dos nossos pais e nossos cuidadores, porque nós recebemos deles, os nossos pais, e passamos para os nossos filhos o modo de lidar com a sexualidade. E também aprendemos na escola por esse tipo de atitude dos nossos professores. Isso quer dizer que a sexualidade é algo que se passa de maneira transgeracional, de modo que existem, conforme a época histórica, conforme o local, conforme o país onde se vive, existem contextos, sociedades e famílias mais permissivas ou menos permissivas. Aquelas famílias que são mais abertas, mais permissivas, onde se pode falar sobre sexualidade mais abertamente. Os jovens, as pessoas que crescem nestas famílias, eles terão mais liberdade quando adultos para lidar com sua própria sexualidade. Existe também a interação entre a personalidade da pessoa e a função sexual. O que é isso? É como a pessoa assimila o que foi passado pela educação e pela família. Por quê? Conforme a personalidade, aquela pessoa vai, digamos, seguir à risca o que foi ditado pela família, pela educação. Ou então aquela pessoa que é mais solta, que é mais fluida e que tem um apetite sexual mais forte, ela não vai
se vê cerceada pela família e pelo contexto onde vive. E isso tem a ver com o deixar fluir ou bloquear a própria sexualidade. E isto tem a ver com o contato com o corpo e com os sentimentos. Por exemplo, vamos pensar no despertar sexual, aquela necessidade que os jovens têm, e às vezes muitas crianças prematuramente também desenvolvem essa atitude de masturbar-se. Então, aquele menino que começa a se tocar e às vezes os pais podem reprimir. Por exemplo, não toque aí, isso é perigoso, não pode fazer isso. E assim, em geral, as famílias permitem mais aos meninos se tocarem e reprimem as meninas. Isso é um perigo, porque essa menina pode desenvolver uma aversão ao sexo, não lidou-se com ela de maneira natural. É evidente que deve-se ensinar tanto para o menino quanto para a menina que o contato com o corpo, o toque, a masturbação não deve ser feita, digamos, em sala de aula, em ambiente público, mas que é permitido e que é normal. Essa é a grande questão para que o jovem se torne um adulto que possa viver a sua sexualidade com plenitude. Não podemos e não devemos, enquanto família, educadores, pais ou cuidadores, cercear a demonstração de sexualidade dos nossos jovens, das nossas crianças. Eu quero contar aqui um caso clínico de um cliente que foi abusado quando era jovem e depois desenvolveu uma compulsão sexual. Ele fazia uso do seu próprio corpo, ele se liberava, ele tinha prazer, mas ele não se entregava por inteiro à sexualidade de tal modo que o prazer dele fosse pleno e que ele tivesse aquela sensação de relaxamento. Ele ficou preso no ato em si. Então, a compulsão é o ato repetitivo de se tocar sem conseguir aquela descarga emocional que a sexualidade, que o orgasmo nos dá. Esse caso ilustra a pessoa que ficou fechada num tipo de sexualidade abusiva e ele não pôde, até o tempo que estava em terapia, ele não pôde se liberar para o fluir natural da sexualidade. E tem um psiquiatra suíço, pioneiro na psicologia existencial, que eu gosto de citar, que se chama Binswanger, afirma o seguinte: o corpo tornou-se o esconderijo da vida. Então, na minha experiência clínica, eu tenho visto e recebido várias pessoas que podem ilustrar essa frase. O corpo tornou-se o esconderijo da vida. Quer dizer, a pessoa, ela se fecha de tal modo, ela até pode ter desejo sexual, ela pode até ter o parceiro sexual, mas ela não se entrega, porque o corpo, por algum trauma, por algum problema, por questões de educação ou cultura, o corpo se torna não o fluir da vida, como seria de se esperar, mas o esconderijo da vida. E esse é o grande
é o grande problema quando crianças jovens vêm de famílias muito coercitivas, que fazem com que os jovens não tenham liberdade, não tenham alegria. Quando a sexualidade não flui, quando o corpo se torna o esconderijo da vida, outras habilidades também ficam escondidas, porque nós somos um todo. O modo como somos, como desenvolvemos nossa sexualidade, também se expande por toda a nossa vida. A sexualidade, ela é uma função básica das nossas vidas, porque a partir do orgasmo nós liberamos hormônios importantes do bem-estar, por exemplo, a ocitocina, a serotonina e a dopamina. E é importante dizer que a vida e o amor surgem do sexo, que por sua vez é uma manifestação do amor. Essa frase de Lowen, que trabalha muito a essa questão da liberação do amor. É muito importante que tenhamos em mente essas questões que eu estou abordando hoje. Primeiro, essa questão de que sexualidade é a chave da vida. Pergunte para alguém, pergunte para um jovem, para uma jovem, como é que a pessoa viveu a sua vida, como é que foi na escola, como é que foi com os amigos, com quem ela aprendeu sobre sexualidade, e você vai ver que a partir do momento em que a pessoa vai contando a própria vida, você pode ir fazendo os links do que ocorreu na vida daquela pessoa. Muitos casais, quando os filhos chegam na adolescência, têm medo da sexualidade dos próprios filhos. Com certeza, eles se lembram da própria sexualidade, da própria adolescência e ficam temendo sobre aquilo que pode acontecer com os seus filhos. Conversem com seus filhos. Conversem, falem sobre sexualidade abertamente, falem sobre o uso da camisinha, fale sobre os sentimentos, sobre a importância de se ter sentimentos para se unir sexualidade com amor, porque na contemporaneidade observa-se de tudo. Observa-se o uso da sexualidade como sexualidade irrestrita, sexualidade em si, sem amor. Observa-se também os jovens tendo experiências consecutivas, uma atrás da outra, são as chamadas relações de bolso, em que a pessoa fica com o outro enquanto lhe satisfaz e depois descarta do outro. E tudo isso, então, gente, vai finalizar no modo como esse jovem vai lidar com sua própria sexualidade na idade adulta. Não vale aqui, mais em pleno século XXI, ter atitudes dos pais de 1960, de 1970 ou antes. O meu desejo é que vocês, pais, ou terapeutas, ou cuidadores, ou professores, lidem com mais abertura quanto à sexualidade dos jovens. E para isso é importante se informarem, é importante trabalharem a própria sexualidade, porque se você tem claro como você lida com sua sexualidade e a importância da sexualidade na vida, você não vai cercear a liberdade do seu filho
ou do seu cliente, ou do seu amigo, ou, digamos, dos seus pais, a lidarem com sua própria sexualidade. Conforme lidarmos com nossa sexualidade, nós vamos deixar essas informações para os nossos filhos, netos, de que sexualidade é vida, de que sexualidade é bom para a saúde, de que sexualidade ativa nosso sistema imunológico, nos faz mais felizes, nos faz mais sorridentes, que a gente ajude os nossos jovens a se desenvolver sexualmente, a terem mais liberdade, mas volto a falar, sempre com muita responsabilidade. Comece a investir na sua própria sexualidade. Muitas vezes no consultório, eu ouço as pessoas me dizerem: não, eu não preciso de sexualidade, ou não, sexualidade é assim uma das coisas que tem gosto na vida, mas que eu não dou lá um grande valor. É importante começar a perceber no seu corpo, se seu corpo te pede mais ação do ponto de vista da sexualidade. Se você sente um desejo maior de proximidade, de afeto, de carinho, seja verdadeiro. E se você tem dificuldade de falar sobre sexualidade, procure alguém para falar, com quem você possa falar. Alguém confiável, que pode ser seus pais, que pode ser um professor, uma professora, ou então peça seus pais para te levarem a um terapeuta sexual. E isso eu estou falando, me dirigindo aos jovens, mas serve para o adulto. Se você pensa que sua sexualidade acabou porque você tem 50, 60 anos e não tem nenhum interesse mais em ter filhos, mesmo porque biologicamente a capacidade de ter filhos já fica mais reduzida, mais para as mulheres, não para os homens, que de repente podem ser pais mesmo em idade mais avançada. Se você pensa que a sua sexualidade acabou, se você faz essa correlação, sexualidade somente para procriação, você está enganado, enganada. Precisa reciclar, precisa ventilar as suas ideias e suas atitudes em relação à sexualidade. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Se você tiver sugestão de algum tema específico que você gostaria que eu abordasse, comente comigo que nós vamos tentar desenvolver. Um grande abraço, te vejo numa próxima ocasião. Até mais.